bem-vindas. Hoje, boa tarde, né? Eu tô sempre aqui dando boa noite para vocês e vou aproveitar começando pedindo desculpas. Eu sei que cada dia tá sendo um horário, mas é em função aqui da minha rotina mais nova, tá bom? Que tem que ser assim. E é bom também que a gente vai treinando e aí consigo ver aqui o que funciona bem legal para vocês, tá bom? Então, quem chegou agora ainda não me conhece, eu sou Renata Valho e eu tô aqui dizendo para você que você pode aprender a costura criativa e ainda faturar mais de R$ 2.000 mensais com ela. Tá bom? Quem não me segue ainda, eu tô aqui olhando para duas câmeras diferentes. Aqui é o pessoal do Facebook e o pessoal do YouTube, e na de cá o pessoal do Instagram, tá bom? Então, olha só, vocês podem me seguir, ativar as notificações, se inscreve no canal do YouTube, clica lá no sininho para ser sempre avisada quando tem vídeo novo chegando, porque dessa forma você sempre vai estar atualizada, sabendo as coisas novas que eu estou trazendo aqui para vocês, e também pedir aí os likes de vocês, as curtidas, os coraçõezinhos, para que eu possa levar esse conteúdo de valor também para outras pessoas, outras artesãs que estão atrás de uma diferenciação, que querem aumentar as vendas dos seus ateliês, ou então para você que está buscando uma atividade nova, que ainda não sabe costurar, e pessoas que podem também estar na mesma situação que você. Então, dispara isso tudo, compartilha essa live com outras pessoas, porque vocês me ajudam a crescer e com esse crescimento eu vou sempre estar em contato com vocês, interagindo e sabendo a fundo o que é que mais aflige vocês, o que é que está mais pegando no pé aí e impedindo vocês de terem um bom faturamento, né? Com a venda das peças de costura criativa de vocês. Então, vamos lá para o assunto de hoje, um assunto que eu tive uma ideia, assim, não estava no meu radar de agora, apesar de eu sempre falar desse assunto, mas é uma coisa que eu gosto muito, sempre falo aqui, e queria... Peraí, gente, eu fechei aqui meu roteirinho, vou abrir de novo. E queria dizer para vocês que foi, para vocês até prestarem atenção nisso. Eu estava assistindo televisão, e estava vendo um programa e aí me veio a ideia. Então, para vocês verem como às vezes um simples programa de televisão dá criatividade, não, né? Desperta a criatividade na gente, nos traz ideias novas. É, é dessa forma, a gente não pode tapar o olho e falar assim, isso aqui não tem nada a ver com o meu trabalho, não vou prestar atenção nisso, não vou gastar energia nisso, porque sim, tá? Muitas coisas servem para a gente ter ideias. Se bobear, eu diria até que tudo. Não existe um assunto nesse mundo que não é capaz de trazer ideias novas para a gente. No nosso ramo de costura criativa, que né, o nome já diz que tem que ser criativa. Então, esse tema, né? Eu não sei como achar um nicho super em alta hoje em dia para eu me destacar e faturar com a costura criativa. Por que que eu falo isso? Porque isso também é uma dúvida muito recorrente de vocês. Muitas de vocês falam assim, eu não sei o que fazer para ganhar dinheiro, eu produzo minhas peças, coloco à venda e eu não sei, eu não consigo vender, eu não sei o que que eu estou fazendo que está impedindo de vender, ou então esse nicho que eu estou me dedicando não está me trazendo venda, eu preciso mudar de nicho, mas eu não sei para que nicho ir, e outras perguntas e dúvidas também, mas estão sempre gerando em torno desse assunto. Então, eu vou falar aqui para vocês que quando a gente está ali, quem está começando, né, principalmente, eu acho que fica mais com essa dúvida, qual nicho escolho, até porque a gente trabalha com coisas manuais, com arte, com colorido, com criativo, a gente tende a gostar de vários nichos diferentes e fica até na dúvida de que nicho ir. Mas acontece com quem está no nicho e acha que ali não está dando bom, né? A gente quer descobrir, assim, com uma varinha de condão do Harry Potter, né? Um nicho, pá, esse daqui é o que vai salvar meu ateliê, esse aqui é o que vai me trazer dinheiro, esse aqui vai me tirar das dívidas, esse nicho aqui vai deixar eu vender e guardar dinheiro para realizar meus sonhos, né? Esse nicho vai fazer as clientes virem correndo até mim e querer comprar meu produto, eu vou vender mesmo antes de produzir, eu vou ter que parar de vender porque eu não vou dar conta. É sempre aquelas coisas que a gente fica esperando, né? Então, às vezes não é um nicho desse jeito, é um produto. A gente, às vezes, quer focar num produto, às vezes uma pequena quantidade de produto, uma meia dúzia ali, que são
só existe eles são os super carro-chefes e a gente não precisa se preocupar mais, né? Porque eu quero vender muito. Então, a gente sabe, né, que também tem coisas que a gente costura e fica pensando assim, todo mundo faz isso, então se todo mundo faz, eu vou fazer também, eu vou vender também. Mas, muitas vezes, a gente tem a ideia de que as pessoas estão vendendo muito bem. A gente não sabe dos bastidores e nem do balancete do outro ateliê, do concorrente, né? E tem coisas que a gente sabe que vende. Eu vendo ali mais ou menos, mas eu tô sempre naquele mesmo número. Eu nunca saio dali. E em algumas situações, esse número não é o número ideal para você, porque se você manter, ficar constante ali vendendo e vendendo bem, tá tudo bem. O problema é estar constante ali vendendo só um pouquinho, né? Não escala. Então, por isso que a gente fica às vezes atrás do produto milagroso que vai fazer a gente vender mais e fazer a gente crescer. Então, gente, por que que essas coisas acontecem, né? Porque a gente está em busca de algo novo, a gente está atrás de algo que a gente ainda não fez. E o novo sempre dá medo na gente. E a gente fica, às vezes, muito focado em ganhar mais, em produzir mais, em ter mais faturamento, que a gente fica olhando aquele problema com tanta frequência que a gente fica paralisado, né? E não consegue sair do lugar, e não tem ideia boa. De repente você fala, eu vendo muita bolsa. Se eu mudar o modelo de bolsa, porque tem fulano aí da novela, tá usando aquela bolsa, eu vou mudar, aí eu vou vender pra caramba. Isso não quer dizer que não vai vender pra caramba, né? Pode ser que seja por um momento. Aí acabou a moda daquela bolsa, acabou a tal da novela, e aí você começa a cair as vendas de novo, e o faturamento acaba ficando longe daqueles mais de R$ 2.000 que você estava pretendendo ganhar, né? Então, como é que eu faço para sair desse círculo vicioso que é não estou vendendo, não sei produzir coisas novas, não sei para que lado olhar, já tentei um monte de coisa e não consegui ir para lugar nenhum. Como é que eu faço para ter essas coisas em mente? E acabei de descobrir que o meu Instagram continua com problema. Ateliê Artes e Mimo, bem-vinda, boa noite. Tem que ser que nem na unha para eu conseguir ver. Boa noite não, gente, boa tarde ainda. Gente, uma coisa assim que eu digo para tudo, tá? E é uma característica minha muito pessoal. Eu sou muito observadora. Eu gosto de observar as pessoas, a vida, as coisas, a natureza, os animais, a vida, né? E quando a gente observa bastante, a gente tá com uma única função, observar. A gente está olhando. A gente não está julgando, a gente não está criticando, a gente não está defendendo, a gente é um momento assim de não pensar, observar é olhar de verdade. Então a gente tem que observar tudo que está em volta da gente, né? Pode ser coisas do mundo das artes, pode ser coisas da área de finanças, pode ser coisas do dia a dia de uma família, pode ser coisas relacionadas à educação, à saúde, enfim, muitos assuntos. Precisa estar com essa visão aberta, essa cabeça aberta, para deixar as ideias entrarem e as ideias chegarem, né? Como se assim, a matéria-prima vem para a gente bolar e ter a ideia, né? Começar a enxergar coisas e possibilidades e oportunidades onde você não via, né? Que nem eu falei que eu tive uma ideia dessa live a partir de um programa de televisão. Quando é que a gente, antes, de eu estar aqui falando de aprender a costura criativa e de faturar R$ 2.000 mensais, quando é que eu podia imaginar que um programa de televisão ia me dar um assunto muito importante para falar com vocês? Uma coisa que já faz parte da minha vida, do jeito que eu penso, do jeito que eu ajo, mas para trazer isso para vocês, né? Então, tá aberta. E pesquisar o que as pessoas estão fazendo por aí. Então, quando eu falo pessoas, entendam, pessoas como você, né? A outra eu presa como você, outra artesã que tem um ateliê, como empresas maiores, indústrias e o pessoal da moda, todo mundo, o que essas pessoas estão fazendo, né? Para você ter uma referência, gente. O que é referência? É um ponto de partida para você começar a criar os seus produtos, tá? Não é assim, isso aí vai bombar, então eu vou fazer isso também. Tem momentos que a gente precisa fazer essas coisas, tem coisas que a gente tem que ver se aquilo tem a ver com a gente, com o nosso propósito, e tem horas que a gente vai falando, não, isso não tem nada a ver, pode estar bombando, mas não me interessa. Então, é uma referência, tá? O que é referência? Um produto, ele tem um conjunto de coisas, né? Por exemplo,
Essa garrafa, ela tem a tampa, ela tem o corpo dela, ela tem um pegador e ela tem uma cor. De repente, eu posso achar alguma coisa disso que não é tão legal. De repente, esse pegadorzinho aqui pode ser meio frágil para a garrafa cheia, né? Então, mas eu gostei, ela é metálica, então ela mantém a temperatura. Eu posso usar esse fator garrafa metálica para um produto meu, mas não pensar na mesma cordinha, aqui é inox, é natural, aqui está pintado de preto, então se está vendendo eu vou fazer igualzinho. É uma referência. Você pega a ideia principal daquilo ali para ser o início do que você vai criar, né? E desde muito nova, eu sempre gostei de coisas inovadoras. Eu sempre ficava muito prestando atenção nas coisas. Uma das imagens assim que eu tenho de muito criança é que às vezes eu gostava mais de assistir televisão para ver as propagandas dos produtos do que assistir um programa em si, né? Ali a imaginação de quem criou aquela propaganda, como é que chamou a atenção, né? Da gente como espectador para parar de fazer o que está fazendo e prestar atenção na propaganda. E além disso, ir atrás e comprar aquele produto porque viu na propaganda, né? E por quê? Porque a propaganda sempre traz as coisas novas para a gente, né? E assim, eu sempre gostei dessas inovações em tudo quanto é área. Área de saúde, área de artes, área ambientais, tudo mesmo. E me chama muita atenção como é que as pessoas conseguem achar soluções para um problema grande, mas soluções muito simples, que aparentemente está assim a um palmo da nossa cara, mas que ninguém pensou antes. Aí depois que a gente viu como é que a pessoa resolveu, você fala assim, ah, mas isso é meio óbvio. Ah, isso é tão óbvio, né? Por que, que você não teve essa ideia? Né? É a primeira reação que a gente tem é com isso, né? E é engraçado porque quem não sabe, a minha formação acadêmica é em arquitetura. Eu trabalhei com arquitetura de interiores muito tempo, e durante o ensino, tudo, meus primeiros anos de formada, eu conheci arquitetura sustentável. E aí é uma coisa que não é muito nova. Inclusive, ela é primordialmente, ela nasceu sustentável, ela se transformou ao longo dos milênios aí, né? E o que acontece é que ela trouxe para mim esse olhar para você entender que o planeta todo depende de tudo que a gente faz aqui, o planeta responde a isso, né? Dos materiais que se escolhem para fazer uma casa, o que, que a gente põe dentro da casa, o que, que a gente põe na gente, o que a gente compra pra gente. E eu comecei a me encantar com isso e querer conhecer coisas novas, porque ir atrás, abandonar alguns hábitos em função de um planeta mais saudável, porque é a minha vida mais saudável, né? E, inclusive, quando eu comecei a costurar, eu comecei a ter um olhar já pensando nisso, né? E eu me lembro que durante uma boa fase, os ecologistas eram chamados de ecochatos, porque eles estavam fazendo barulho e atrapalhando, né, por isso chamados de ecochatos, porque eles estavam atrapalhando os interesses de grandes corporações, e grandes corporações, ou governos, diziam que aquilo era necessário para o bem da população, para o bem das pessoas, que aquilo era um bem que faz falta para as pessoas. E aí, hoje em dia, as pessoas não falam mais, não usam mais esse termo ecochatos, né? É o ambientalista, é o ativista, né? A nossa mais famosa aí é a Greta Thunberg, que é uma menina ainda que roda o mundo. Ela fala, todo mundo está ali prestando atenção nela, ela tem muito poder, muita força, inclusive com a garotada que vai herdar esse planeta da gente, né? E é óbvio e é nítido que a gente precisa mudar agora. É o que está todo mundo falando, né? Acho que 2 semanas atrás, que foi aquele grande evento, todo mundo discutindo, que foi falado tanta coisa e no fim o evento acabou e não se chegou a conclusão nenhuma, porque muita gente não se comprometeu a fazer grandes mudanças para diminuir a emissão de gás carbono, para a temperatura não se elevar tanto. E a gente, quando a gente fala assim, não pode ficar dependendo dos grandes tomarem essas iniciativas, porque todo mundo tem a sua parcela, não vou chamar de culpa, mas todo mundo tem a sua parcela de contribuição, né, para que esses efeitos aconteçam. Então, o que eu penso assim, a gente costura, a gente produz muitos produtos e a gente usa tecido, né? Então a gente tem nas nossas mãos uma arma muito poderosa para a gente poder fazer coisas que vão ter um impacto menor no planeta, né? E foi assistindo
o Cidades e Soluções, que é um programa que eu gosto muito, na Globo News, eu não estou fazendo propaganda aqui, tá bom? Só estou falando porque eu realmente acredito. Eu não tenho nada com eles, não ganho nada com eles, é porque eu acho que vale a pena de verdade. E nesse domingo, agora, foi dia 28 de novembro, era uma questão dos microplásticos, né? Então, quem aí não está muito ligado nesses assuntos, o que é microplástico? É um plástico num tamanho nível minúsculo que a gente não enxerga, mas que acaba indo parar no nosso estômago, no nosso intestino, porque inicialmente, né, o que acontece? Você descarta esses plásticos em tudo quanto é forma que você possa imaginar. Sacolinha de supermercado, embalagem, tudo que é plástico, você joga no lixo. Se esse lixo não vai para reciclagem, a gente sabe que a reciclagem no Brasil é muito pequena ainda, e é descartado na rua de qualquer forma, com as chuvas, o que acontece? A chuva carrega, e quando a chuva carrega a água, vai parar no rio, e o rio desemboca no mar. Então, já no rio, já acontece desse plástico ir parar na barriga dos peixes. E aí, quando desemboca no mar, tem um pouquinho mais de visibilidade, porque a gente sempre vê os ambientalistas mostrarem que a tartaruga se afogou porque mordeu a, a sacola, ou então se enroscou em alguma coisa plástica, uma garrafa PET, enfim. E aí a gente fica sensibilizado pelo bichinho, mas a verdade é que quando ela vê aquilo, parece um alimento. Então, o peixe, ele come, ele ingere esse plástico e aí vem a atividade pesqueira, pesca o peixe, a gente come o peixe e a gente está ingerindo microplásticos. Mas foi feita uma pesquisa, e isso está no programa, e eu convido todo mundo a assistir, tá bom? Acho que pelo YouTube vocês devem conseguir, com certeza lá na Globoplay vocês assistem. É, apareceu uma pessoa entrevistada, ele se chama Luiz Fernando Amato, ele é um pesquisador da USP, do Instituto de Estudos Avançados, e ele está fazendo um estudo onde já constataram microplásticos no pulmão de brasileiros. E ele disse que esse estudo foi feito baseado em outros, que já tem, isso aconteceu em Londres, em Berlim, em outras cidades na Europa, mas já temos isso em São Paulo, em outras cidades de porte grande do Brasil. Então, e mais grave que isso, é que esse microplástico a gente inala, ele está no ar. E aí você fala assim, poxa, São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, as capitais grandes, né, Porto Alegre, são cidades poluídas e tal, tal, tal. Então as pessoas andam na rua e tá ali do lado da fumaça. Não é só fumaça, agora a gente está falando de microplástico. Aí você fala assim, ficou em casa, tá melhor. Não, gente, foi constatado que a maior parte dos casos onde isso acontece as pessoas estão inalando o ar de dentro de casa ou de dentro dos escritórios, que é onde as pessoas passam a maior parte do tempo, principalmente em grandes centros urbanos. Então, nós temos essas coisas nocivas dentro da casa da gente, né? Então, você para e fala assim, caramba, eu não estou segura nem dentro de casa. E aí ele explica lá, porque ele é um engenheiro, mas a pesquisa foi feita também com outras especialidades, com pessoas da área da medicina, e esse microplástico ali traz um monte de prejuízo para a saúde, inclusive pode necrosar uma parte do pulmão e trazer sérios problemas respiratórios, e ele diz que assim, um simples sacolejar de uma cortina, como um balançar de um tapete, que a gente faz essas coisas para tirar o pó, que aí essas micropartículas vão se soltando, e ele diz principalmente do nylon. Então, gente, vamos pensar aqui. E ó, abri um parênteses bem grande agora. Eu assisti isso domingo, tá bom? É uma coisa muito nova para mim, e eu tô querendo pensar muita coisa do que eu produzo no meu ateliê em função dessa descoberta, que eu usei pouquíssimo nylon na minha vida, mas deu repensar algumas coisas, tá? E convido vocês também a repensarem isso. E também eu vou atrás de mais informações, eu descobrindo mais coisas, eu vou compartilhar com vocês. Quem tiver bastante interesse nisso, pode me chamar no direct, que eu vou adorar trocar figurinha com vocês. Mas, quando eu assisti isso tudo, eu falei, gente do céu, quando se descobre, né? Então, por exemplo, falando do nylon, que é um tecido sintético, todo mundo conhece, ele é baratíssimo, né? Então, você vai usar lá, tem as roupas de nylon, e aí não vou entrar muito em detalhe, porque eu não sou especialista para falar de tecido de confecção de vestuário, mas dentro de toda a linha de
de tecido sintético, você tem porcentagens grandes e pequenas, maiores, mais coisas misturadas, onde o nylon pode estar ali em 100% de algumas coisas. E na costura criativa, a gente tem também o uso de nylon, de plásticos, de outras coisas. Então, a gente tem que buscar alternativas para a gente não estar poluindo o ambiente. A gente não está só contaminando a gente. Acho que a gente tem que ter a consciência que a gente é uma empresa, né? Aí eu sempre volto vocês a prestarem atenção. Ah, eu sou uma artesãzinha que trabalha no fundo de casa, na garagem, na edícula, e eu sou pequena, mas a partir do momento que você produz uma coisa, vende, e isso sai mundo afora, você também tem responsabilidade nas coisas que você está oferecendo, né? Esse é o lado do meu papel de ser responsável também. Mas, por outro lado, esse programa me chamou a atenção de falar, poxa, tem tanta gente com dificuldade aí de saber o que fazer, de fazer um nicho diferente e de tudo mais. E aí aqui eu não vou entrar mais, não foi só isso, o programa falou problema lá no Rio de Janeiro, da sacolinha do supermercado, se é lei ou não é lei mais, se tem ou não tem. Por quê? Porque eu falei, gente, isso eu acho que vai dar pano para manga, e talvez não agora, mas nos outros anos, e agora vem eleição, podem usar, inclusive, esse lado, né, ambiental para essas coisas, da gente entender que vai haver uma pressão da população em busca de legislações que sejam impedidas mais coisas com relação ao plástico, né? Então, quando a gente vê que existe uma oportunidade de negócio, né, para a gente trabalhar. Vou dar aqui um exemplo da pandemia, né? A pandemia foi uma coisa que muita artesã, quando deu aquele primeiro anúncio, pandemia, ninguém sai de casa, fecha as escolas, ninguém vai trabalhar, o aeroporto está fechado. A gente falou assim, e agora? Porque eu produzo coisas para as pessoas irem para a rua, né? Como é que eu vou fazer? Pânico geral. Mas não demorou muito, veio a solução de fabricar máscara. Por que fabricar máscara? Porque a máscara cirúrgica, que seria boa, eles pediram que a gente deixassem para os profissionais da saúde, porque estava em falta, porque todo mundo foi pego de calça curta, não dava tempo de produzir na velocidade que precisava. Então, foi uma oportunidade para muita gente, e muita gente teve um bom ganho, ou pelo menos conseguiu manter aquilo ali, já que os outros produtos não estavam mais sendo encomendados, nem comprados. Então, o mesmo olhar que vocês tiveram para essa fase da pandemia e falar, vou fazer máscara, e que eu acredito que ainda tem gente fazendo, né? Por quê? Porque é um momento que, por mais que essa reunião não tenha dado muita coisa, as pessoas vão continuar chamando atenção, né? E a gente falar assim, vou substituir, vou fazer produtos sustentáveis, porque tem uma galerinha aí que curte isso, então eles vão pagar, vão comprar, nananã. Sim, mas ir um pouco mais além. Uma coisa é eu fazer uma bolsa 100% reciclável de tecido que ia ser jogado fora, blá, 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 e outra coisa é você pensar nesse volume de sacola de plástico vai ser proibida e ninguém mais vai poder. Vocês entendem o tamanho de uma necessidade que vai surgir, né? Já surgiu, só que assim, as autoridades não fizeram muito pouco por isso, mas eu acho que vai, no futuro próximo, bem curto, isso vai acontecer. Então, para quem está aí desesperada e eu quero um nicho novo, pensar em produto sustentável, você pode até deixar generalizado assim depois e afunilando e fechando um pouco o ciclo. Já é uma boa, né? E aí você vai tendo tempo de se adentrar e pesquisar mais a fundo, entender mais como é que essas coisas funcionam, né? Então, eu sei também que algumas de vocês já devem ter visto, porque isso não é uma coisa que surgiu agora, já tem um tempinho, que as pessoas estão se preocupando com isso, né? Por exemplo, teve aqui em São Paulo proibição de canudo de plástico nos bares, nos restaurantes, antes de pandemia. Então, o que aconteceu? A indústria do papel saiu que nem doida fazendo canudo de papel. Por quê? Porque a prefeitura proibiu. Então, se proibiu, imagina São Paulo, do tamanho que é, com a quantidade de bar e restaurante que tem. Então, é papel e um outro lá que é biodegradável, que também tem bastante. Não tinha indústria para fazer tudo isso.
Então, quem se aproveitou do momento e tinha dinheiro e foi lá e investiu em maquinário, em tecnologia, em conhecimento, teve uma boa visão, né? E também o pessoal que começou a fazer canudinho de aço inox, outra ideia. Olhar o que estava acontecendo, né? Uma coisa mais antiga, um pouco, é o coador de café, né? Da época lá das nossas avós, que aquilo era de tecido, aí começou a achar que aquilo era anti-higiênico, porque mofava, criava fungo, bactéria, inventaram o filtro de papel. Aí o papel virou vilão, porque é papel, porque mata a árvore, que não sei o quê. Um monte de gente começou a fazer o quê? Volta pro coador de papel, de tecido de novo, de pano. E aí, tem um pouco a ver com a nossa área, né? Pode bolar uns negocinhos lá de tecido bonitinho. E aí, vem uma indústria da máquina de café expresso residencial, que todo mundo pode comprar, onde você vai lá e coloca compra cápsula, e aí você pega aquilo e joga fora. Mas, muitas delas são de plástico, e outras são de metais. Só que aí o povo não recicla, então tem que reciclar, tem aquela grande, né, que recebe as cápsulas e ela mesma recicla, mas ela não está em todas as cidades, então não é todo mundo que consegue devolver. E aí, o que acontece? Vem uma empresa, uma não mais de uma, e inventa essa cápsula de aço inox, que é para substituir as de plástico ou a de metal, mas que é de jogar fora. Então, ela é igualzinha, compatível e funciona nas máquinas. Então, essa pessoa pensou além, né? Fora da caixinha, como diz a expressão por aí. E outra coisa também que já está mais comum, que eu já vi, inclusive outro dia na farmácia, é uma escova de dente de bambu. Antigamente, a gente via só lojas super especialistas, ou de produtos veganos, ou então de homeopatia, era difícil achar, era muito mais caro do que é hoje, para não ter que jogar fora, como a de plástico, que vai levar lá centenas de anos para se desfazer, e o bambu não, né? Então, assim, você pode estar falando assim, nossa, Renato, mas você está aí falando de uns produtos, gente grande, gente que está aí pensando, são cientistas, são inventores, e eu sozinha, como é que eu chego num produto desse super inovador, uau, todo mundo vai gostar, eu vou mudar a história do mundo, e eu vou melhorar a qualidade de vida das pessoas? É diferente, eles são grandes, né? Tem mais de uma cabeça, eles têm dinheiro para testar e testar. Gente, a história é a seguinte, vamos pensar lá no canudo, né? Provavelmente, o canudo que a gente conhece de plástico, ele não nasceu de plástico. Ele deve ter nascido de uma madeirinha, qualquer outra coisa. E aí, com o advento da exploração do petróleo, né? Que vocês sabem que o plástico vem do petróleo, ainda tem mais essa, né, gente? Além de tudo isso, o plástico pode ser cancerígeno, a extração dele tem muitos impactos, muitas coisas. Então, eu também me lembro de ser criança e de ter uns canudos de papel em alguns lugares, alguns produtos. Aí, de repente, o plástico ficou barato. Por isso que todo mundo veio para o plástico, né? Vai lá na inovação, descobriu um plástico mais barato. E aí, todo mundo caiu no plástico pelo valor. Não é nem pela praticidade, se é bom ou se não é bom, porque é barato. E aí, quando hoje vem uma ideia o plástico tá lá entrando no nariz da tartaruga, no mar, matando os peixes, e então o que a gente faz? Ai, aço inox. Não é uma coisa de outro mundo. O pior, foi-se para um canudo de papel, que eu me lembro de criança ter. Talher, né, descartável, me lembro de ser criança e ter um garfinho de madeira. Hoje tem uns aí de empresas de design super bonitos, transados, super caros, mas as pessoas investem e acreditam naquilo porque acham que aquilo vai mudar o mundo, tem um grande impacto e elas compram. E quando eu era criança, criança de verdade, o de plástico era muito caro, então a gente só usava o de madeirinha, né? Então, não é de uma hora para outra que se chega a uma conclusão, vou fazer esse produto desse jeito. Tem que pensar, tem que analisar de onde que vem, por que é bom, não é. E é sempre baseado numa ideia anterior que alguém já teve. Então, você descobrir o que você vai fazer não é igual inventar uma roda de novo, né? Na história da humanidade, a roda foi uma grande invenção que mudou
completamente o jeito de viver das pessoas, facilitou e muito. Então, você aqui hoje não precisa se matar de estudar para querer inventar essa roda. Você pode só ver uma roda diferente, de um material diferente, tá? Talvez tamanho, quantidade, enfim. Um olhar em cima daquele produto, né? Então, um jeito de vocês pensarem assim, que é muito difícil ter essas ideias inovadoras e como é que eu saio desse lugar de medo, que eu não consigo avançar mais e chegar num produto bacana e começar a ter ideias e pôr para testar, é vocês pensarem, pararem de pensar, aliás, que vocês vão comprar, vão produzir essas coisas simplesmente porque vocês vão vender e vão faturar dinheiro com o seu ateliê e pronto, ganhei dinheiro e cumpri minha função, né? Eu acho que, principalmente, em primeiro lugar, acho que tudo aquilo que a gente faz com propósito, com amor, com paixão, com vontade, o resultado é melhor. Mas, quando a gente quer ser melhor do que uma grande maioria, e não é melhor no nível de competitividade, não. É melhor do nível de o que eu posso trazer de diferente no meu ateliê, no meu produto, que vai deixar o meu cliente satisfeito com o que eu estou oferecendo para ele, né? Sempre se lembrar que quando você está oferecendo seus produtos, você está servindo a alguém. Então, para ter esse sentimento de servir, e não entenda que servir é uma coisa pejorativa, tá? Porque muita gente acha que é coisa de classes inferiores, e isso é muito ruim. Servir é muito digno, né? Eu sirvo você, você serve alguém, esse outro alguém serve, é um ciclo de serviços, né? Todo mundo precisa dos serviços. Então, você entender que esse produto, ele vai causar um impacto na vida da pessoa, né? E para ser seu campeão de vendas, ele vai além de modismos, né? Não é só uma coisa porque alguém fez, ou porque apareceu lá na novela, ou porque a celebridade está usando, está fazendo propaganda e todo mundo vai atrás. Um dia isso acaba. E aí, se você puxar na sua memória, você vai lembrar de centenas de coisas que chegaram rapidinho e foram embora mais rápido ainda do que chegaram, né? Então, você precisa acreditar nessa causa de produtos que vão salvar o meio ambiente, de que não vão poluir o meio ambiente, que não vão matar os animais, que não vão prejudicar a gente. E por quê? Porque você vai dar uma alternativa para o seu cliente para não comprar aquilo que vai fazer mal para ele, pior, que vai fazer mal para os filhos dele. Então, também, é uma observação que você faz, porque muitas vezes as pessoas não percebem a necessidade, mas quando você fala dos filhos, aí a pessoa presta atenção, aí ela fica mais atenta, né? Então, você fazer isso tudo por um propósito, você entrar num movimento do ambientalista, um movimento dos ativistas, do movimento por um mundo melhor, por mais qualidade de vida. Como eu tenho a minha bandeira da artesã de bolso cheio, a minha hashtag, você vai ter o seu movimento, você vai ter a sua bandeira que você vai carregar e que você vai defender ela com unhas e dentes, né? Você vai falar a mesma língua que essa galera ativista, que gosta das coisas sustentáveis, que está procurando um mundo melhor, mais inclusivo, mais correto e de qualidade, né? Você vai ver que aquilo ali é o seu mundo. Então, se você não está nessa pegada, só pelo dinheiro que isso pode te trazer, pode trazer no começo. Uma hora você perde a mão, você não sabe nem o que você está fazendo mais, e isso fica nítido nos seus produtos, e as pessoas passam a não comprar mais, a não querer saber mais, né? E aí você fala, nossa, Renato, você falou tanta coisa, minha cabeça tá aqui fervendo, tô a milhão, pensando um monte de coisa, mas eu não sei dar o primeiro passo, eu não sei como é que eu começo com isso tudo. Gente, tem sempre um jeitinho da gente começar, tá bom? E eu tô sempre aqui trazendo conteúdo para vocês entrarem no mundo da costura criativa, para vocês começarem a aprender, e quem já sabe, para vocês começarem a se diferenciar, para vocês faturarem até mais de R$ 2.000 mensais com ela, através de assuntos atuais, de problemas atuais que o mundo precisa resolver, né? E pensa assim, eu estou nesse mundo, neste momento vivendo, deve ter uma razão para isso. Então, o que eu vou deixar de bom, né? Não é só meu produto lindo, bonito. Eu tenho que ter um algo a mais nisso. Então,
Essa causa eu acho que é muito válida e, assim, é outra gama gigantesca. Porque pensa, se essa indústria inovadora está aí criando um monte de matéria-prima, gente, até copo descartável feito de bagaço de mandioca eu já vi. Então, olha como as coisas vão. Que esse copo é o mesmo que faz embalagem de quentinha. Então, isso tudo está indo para a indústria têxtil também, né? Muitas malhas já são feitas a partir de garrafas PET. Então, o povo retira a garrafa PET, faz essas malhas para confecção. Então, isso pode vir para os nossos produtos também, aparecer esses super tecidos tecnológicos. E é uma saída, né? Uma das. Então, o que vocês precisam fazer para começar a se encher de informações, a se cercar desse universo, né? Para fazer parte dessa galera e começar a entender, né? Você pode começar a seguir perfil de empresas, empresas que fazem esses tipos de produtos, de instituições tipo Greenpeace e coisas de Mata Atlântica, enfim, tantas que tem por aí. Eu também não sou tão assim conhecedora do assunto. Seguir perfis de ativistas, né, que são pessoas, ou alguém, uma figura que defenda muitas coisas e que está ali sempre trazendo, mostrando para as pessoas inovações nesses sentidos, e não só seguir para ver o que eles estão mostrando, porque essas pessoas, tipo, fulano produziu um negócio assim, proof, né, e é só uma informação. Mas prestar atenção em quem segue essas empresas, essas pessoas, o que eles estão falando. Porque quem está seguindo é que são as pessoas interessadas nos produtos sustentáveis, é o seu provável cliente, é o seu nicho de mercado, o nicho o seu perfil de mercado ali, que você vai saber. Então, quando ele começar ali se colocar perante o que alguém falou, uma lei que deixou de passar, ele vai dizer o que ele pensa, ele vai dizer qual é a dor dele, ele vai dizer o que não está bom para ele. E é ali que você vai começar a achar a solução para coisas que já existem, que não estão sendo legais e que você pode contribuir, né? Então, você também, outra maneira, paralela a tudo isso, você começa a olhar tudo que tem em volta de você. O que eu posso fazer de tecido para substituir essa coisa que é feita de plástico, né? Então, por exemplo, eu não tenho aqui agora, mas depois eu vou postar, faço um stories mais tarde para mostrar para vocês. Eu já fiz com essa onda de canudinho, né, de inox, me pediram para fazer um saquinho de tecido para a pessoa guardar o canudo na bolsa, porque a ideia é essa. Uma coisa é o restaurante oferecer o de papel, o outro lá descartável, e uma coisa é eu vou em tais locais, que eu preciso fazer algumas coisas, e eu levo meu canudo. Depois de usar, eu lavo, seco e guardo ele na minha bolsa. Então, onde é que eu vou guardar? A pessoa vai enfiar dentro de uma sacolinha de plástico? Não vai, né? Então, assim, são essas coisas que a gente começa a ver. A pessoa precisa guardar isso aí em algum lugar. Como é que ela transporta isso tudo? Então, é esse olhar que eu tô falando que vocês precisam ter, né? E aí, vocês têm que entender que um pouco disso, que nem esse exemplo do saquinho, do canudo, a gente já faz. Eu acho que talvez a coisa assim que mais esteja presente na nossa vida por mais tempo são as sacolas retornáveis de supermercado, né? Tem umas lá meio plásticas, concordo, outras são de tecido, outras de TNT, que é aquele tecido que não é tecido, mas que tem uns trecos ali de petróleo também. Mas vamos pensar numa coisa. A gente não muda radicalmente da noite para o dia, né? Mas a partir do momento que uma sacola passa a ser retornável, você vai usar ela, pode ser até arrebentar, mas imagine se cada vez que você vai num lugar comprar coisa, vem sacola plástica para sua casa. Aí aquilo, você não fica acumulando, você começa a passar aquilo para frente, né? E muitas pessoas até usam as caixas de papelão no supermercado ao invés dessas sacolas, né? Então, essas sacolas, inclusive, eu já vi campanhas, tem um cara muito bacana do Rio de Janeiro, só que é uma coisa reversa. Ele gosta de cuidar de cachorro de rua. Então, o que ele faz? Ele pede doação para as pessoas, para doar aqueles sacos de rações gigantes, que é um plástico super duro, aquilo ali acho que deve demorar mais tempo ainda para se desfazer na natureza, e ele confecciona bolsas, ecobags, com essas sacolas, e aí ele vende essas ecobags para reverter o dinheiro para salvar os cachorrinhos de rua,
né? Mas olha só, quanta coisa boa ele faz em função de uma coisa que a pessoa joga no lixo e que ia poluir o ambiente e que ia trazer coisas ruins para todo mundo, né? Baseado em uma ação, né? Então é muito bacana o que ele faz. E tem outras pessoas também que fazem bolsas assim com como é que chama aquele? Agora eu esqueci. Um negócio assim que tem festa de 15 anos, casamento, que tem um pôster assim de foto, coisa de evento, sempre tem esse negócio. Aquilo ali, ele não tem como reciclar. Eu descobri isso numa feira de coisa de costura que eu fui. Tem uma moça que é bombada de vender bolsa com aquilo. Então, assim, quando você começa a procurar, você vê quanta gente já tem fazendo, tendo ideias boas em cima disso, né? É que é um passinho devagarzinho de cada vez, mas a gente consegue, não pode desistir, né? E aí, o que toca mais a gente, é que, claro, vocês podem pensar assim, então eu vou pegar esses plásticos que existem e vou fazer algo costurado para falar, isso não vai para o lixo, é uma boa, mas você também pode pensar em coisas novas, feitas de tecido, para eu não usar coisas onde vão plástico, coisas que não dão para reciclar, né? Então, coisas que já funcionam, que tem muito a ver com a nossa área, tem muito hoje em dia fralda de tecido para bebê, né? Mas de novo a fralda de pano? Mas não é aquela fralda de pano que a gente conhece. É uma fralda toda cheia das frescuras, com paninho que põe, outro tira, não sei o quê. Qual é a ideia? Nesse caso, você usa tecido, ela é lavável e você não descarta aquela fralda no meio ambiente. A mesma coisa com absorvente. Você tem absorvente feitos de tecido, né? E aí, eu acho que é um cuidar da natureza, ser sustentável duplamente, porque são peças pequenas. Pensa, um absorvente, um retângulo, mais ou menos, né? Aquela coisa ovaladinha assim, desse tamanho. Então, um retalho que você poderia estar jogando fora, você vai fazer esses absorventes. A fralda de bebê não é um retalhinho tão pequeno, mas um corte ali, mais ou menos, né? Sei lá, vamos pensar assim, talvez uma fralda você use uns 50 por 30, né? Porque aí você tem desde o recém-nascido até uns 2 anos, acredito, por aí. Então, você vai usar isso até não dá mais. Agora calcula. Gente, eu me lembro quando eu tive minha filha, tinha uma conta lá que fizeram que um bebê usava 7 fraldas por dia. Recém-nascido, ou mais, não, umas 7, era esse o cálculo pra gente comprar, né, enquanto ainda estava grávida, e é muita coisa, e aí o número de bebês que nascem nesse planeta é absurdo, então calcula, né, quanta coisa a gente está falando, e eu só citei aqui, gente, algumas coisinhas, porque eu não queria deixar passar, sabe, queria falar desse programa que me chamou a atenção para essas coisas, logo em seguida, né? Tanto que, assim, foi bem um bate-papo, uma conversa, não deu para eu separar, assim, muitas imagens dessas coisas, mas eu prometo trazer isso de novo, com mais imagens, até passo a passo. Conta aí para mim nos comentários se vocês gostariam que a gente fizesse aulas, assim, de passo a passo, ensinando a fazer a fralda, ou o kit, o absorvente. Sabe o que acontece? Muita gente tem preconceito. Ai, mas usa pano, faz a coisa paninho da vovó. Gente, mas, assim, a nossa relação com aquilo, a gente sendo absorvente que vai jogar fora ou não, a gente convive com aquilo ali, né? Tanto tempo, mas calcula aí o tanto de mulher que tem, o tanto de bebê e criança que tem que usa fralda, se a gente conseguir pelo menos reduzir, porque não é todo mundo que vai aderir, a gente não pode ser romântica a esse ponto de falar toda a população do planeta vai aderir, vai usar isso, né? Então, assim, é um mar de possibilidades, tá? E é uma hora em que você pode falar assim, eu vou entrar nesse nicho de cabeça, ou você pode criar um subnicho dentro de um que você já tem aí no seu ateliê e ter uma linha de produtos sustentáveis, o que agridem menos o meio ambiente, né? Até como um teste, porque isso vocês vão ver que é uma coisinha, um passinho de cada vez, vocês vão ter que estar o tempo todo ali envolvendo as pessoas, trazendo consciência para elas. Então, aí vai ter todo o trabalho de vocês de engajar a sua clientela, engajar os seus seguidores, atrair mais pessoas novas para seus perfis, para se tornarem seus seguidores e seus prováveis consumidores, né? Então, não adianta você hoje
sentar a noite toda e pegar e falar assim, tudo que eu faço aqui eu vou fazer com essa pegada, não faço mais plástico, não vou usar mais nylon, só vou trabalhar com retalho, vou atrás de outras empresas para me fornecerem retalho, porque agora eu sou sustentável e amanhã já está pronto. Tudo bem, a gente consegue adaptar isso com facilidade, mas eu estou querendo dizer com relação a como é que o seu cliente vai enxergar isso tudo. Então, você tem que criar esse nível de consciência nele, tá bom? E aí, eu acho que fica aqui a reflexão, né? Ai, gente, não mostrei aqui as coisas que eu separei, mostrei só a cápsula. Vivo mostrando essa sacolinha minha, que é uma eco bagzinha, né, feita de retalhinhos. Aqui é um algodão cru, que também já não passou por lavagem, então tem muito menos química. E também poderia ter sido... E esse algodão, na verdade, era um retalho de outra coisa que eu tinha feito, né? Então, ele vai todo. Você não quer fazer a alça desse material? Pode fazer a alça de retalho também. E aí, eu queria chamar a atenção para você com duas coisas que eu acho que são super importantes. Esse meu paninho tá velhinho, eu peço até desculpas para vocês, porque eu tô precisando até repor os meus. Olha, ele é chamado pano de cera, tá bom? Não sei se vocês já viram por aí. Ele tá até, ó, não tá mais super com a função dele. O que que é? É uma cera de abelha que a gente aplica e ele adquire uma impermeabilidade no tecido. Então, ao invés, por exemplo, vai sair de casa, não é criança ou quem trabalha fora e leva comida e tal, vou embrulhar uma fruta, vou embrulhar um sanduíche, ou mesmo você querer cobrir isso aqui, você tem uma travessa que não tem tampa, eu vou cobrir com aquele plástico filme ou papel alumínio e pôr na geladeira, né? Você, com esse paninho, você consegue cobrir. Ele fica durinho, tá? Que o meu já foi muito lavado e ele vai se perdendo com o tempo. É muito simples, gente. Você usa o retalho que você tem e aplica essa cera e sai usando. Então, além de você usar o retalho, você não está usando mais o filme, né? O papel alumínio, né? E ele, quando você pega assim, por exemplo, embrulha uma maçã, deixa eu dar uma simulada aqui, ó, aqui com o meu mouse, para não apertar. Deixa eu ver se eu pego outra coisa. Uma coisinha menor. Aqui. Faz de conta que isso aqui é uma fruta, né? Então, você pega, embrulha ele assim, e só de segurar com o calor das mãos, ele dá uma leve aquecida de quase nada. É que não vai funcionar essa. O suporte foi buscar um limão para mostrar. Então, você embrulha assim, aí você pode fazer de tamanhos diferentes de acordo com o que você for embrulhar. E aí, só com o calor das mãos, ele já modela o paninho no alimento, né? Seja lá o que for. A minha, ó, ele tá um pouquinho, tá vendo? Tá se soltando. Ainda tem um pouquinho de cera aqui. Mas, mesmo perdida a cera, vamos dizer assim, a gente vai lá, embrulha ela assim, ó, direitinho, e ela tá protegida. Aí a gente põe ela assim, na geladeira, né? E não precisa usar. E mesmo... Precisa usar plástico. Não precisa usar plástico. Mesmo quando a gente pega, às vezes, uma fruta assim partida, a gente usa o paninho do mesmo jeito, porque ele protege do cheiro, das coisas da geladeira, e como ele fica meio impermeável, depois a gente lava ele na pia e usa de novo, né? Não joga fora aquele plástico. Então, isso é uma coisa muito bacana. Você pode fazer com grandões para você usar assim para cobrir uma travessa, um pirex, tá? Pode ser para muitas coisas, não só fruta, assim, sanduíche, coisas pequenas, pode ir para coisas grandes também. E aí, eu tenho certeza que quem é artesã está assistindo isso aqui já fez um saquinho desses aqui um dia na vida, né? Ó. Então, o que é uma ideia que eu tenho? E aí eu adoraria que vocês entrassem nessa comigo. A gente sai produzindo esses saquinhos de vários tamanhos diferentes e, se possível, de retalho, aí a gente vai fazendo patchwork, que fica bem bonito, colorido, diferente, um diferente do outro. Ou como eu tinha um retalho desse tamanho, e aí eu fiz esse saquinho. E aí, sabe o que a gente faz com eles? Isso aqui, ó. Sabe o que é isso, gente? Para você ir no mercado, na feira, no sacolão e não trazer aquele saquinho da fruta para sua casa. Porque o que acontece? Tem muita coisa lá no sacolão, no mercado, que os caras embrulham, que eu não sei para que embrulha. Vocês já foram em algum lugar e já viram banana embalada no plástico? Eu queria saber qual é a função da banana embalada no plástico. E eu já vi, inclusive, banana embalada uma a uma, plástico filme. É assim, para mim,
o ó do borogodó, porque a gente não come a casca da banana, e é uma casca grossa, né? Não faz sentido, é a mesma coisa que pegar e embrulhar uma melancia inteira, as pessoas, um abacaxi também já vi, mas a pessoa fica falando, é pó, é bicho, não sei o quê, mas não dá. Então, se você pegar, assim, uns tecidinhos super levinhos, né, os mais encorpados não vão dar muito certo, mas fazer até um teste, sabe, para ver o peso de um saquinho assim, e talvez o que possa pesar é a cordinha. Então, aqui a gente fazer um estudo do que a gente pode usar, porque isso aqui também é sintético, tá? Então, a gente tem que trocar esse negócio. E aí a gente pode fazer vários desses. Ou, de repente, uma eco bag um pouco maior, né? Por exemplo, assim, batata, laranja, que são coisas pesadas, e a gente faz uma alça diferente para a gente dar um nó, alguma coisa onde a gente consiga substituir. Então, a gente vai no mercado, a gente leva os nossos saquinhos, põe tudo lá dentro, e na hora de pesar lá e de comprar, é a mesma coisa que o saco de plástico. Não vai ser fácil. Eu tenho certeza que se a gente chegar lá, a pessoa vai olhar meio torto, pode não sei o quê, mas a gente pode conversar, né? Também a gente chegar impondo, brigando com todo mundo, não é essa a questão. E se você aí tem uma cidade pequena, se no seu bairro você tem até uma relação de amizade com o cara da quitanda, a barraca da feira, geralmente na feira a gente acaba fazendo amizade com eles, a gente pode propor isso para eles e de repente você até faz uma consignação, deixa a venda lá, né? Então o cara vai fazer uma propaganda para você. E eu tenho um conhecido que ele tem loja de um empório, onde ele vende tudo em grãos, assim, arroz, farinha, né? As coisas dos fits, né? Farinha de amêndoa, farinha de mandioca, blá blá. E eu comentei isso com ele amou a ideia, né? E eu até falei, quero fazer de retalho. Ele falou assim: pode trazer, deixar aqui que a gente vai fazer propaganda para você. Então, são coisas que a gente vai observando e vai vendo isso, como é que funciona, tá? Então, são algumas ideias. Eu tenho certeza que tem mais gente por aí tendo ideias boas como essas, ou talvez melhores que essas. E a gente, cada um no seu cantinho, no seu mundinho, fazendo a sua parte, a gente vai ter um impacto grande e você vai estar solucionando um problema aí que é aumentar o seu faturamento. Ou que é começar o negócio do zero, já com um nicho que tem tudo para dar certo, tem tudo para bombar, você só precisa estar antenada nas coisas que estão acontecendo, né? E o que não está acontecendo ainda, você tem que estar ligado para saber, tô sentindo que está vindo uma onda aí, um pessoal que está acreditando numa coisa nova, e eu preciso andar com eles para eu também achar o meu lugar aqui e contribuir com o que eu posso para um mundo melhor. Tá bom? Gente, eu super agradeço vocês. Deixa eu ver quem está aqui no Instagram, porque eu não. Tita Cunha e Neuza, bem-vindas. Boa noite já, né? Eu não consigo ver vocês mais, eu preciso dar um jeito nisso. Bom, gente, então, só frisando aqui, vocês, né? Quem não se inscreveu, se inscreve. Quem não me segue ainda segue. Vamos dar aí uns joinhas, uns coraçõezinhos. Ativa as notificações para saber quando tem vídeo. Muitas vezes eu tô ao vivo aqui, mas tem muito vídeo meu que é publicado que não é ao vivo, tá? Então você fica lá recebendo um plim para saber que tem coisa nova da Renata Vale chegando, para trazer conteúdo legal para vocês irem aplicando aí no ateliê de vocês. E também avisar do grupo do Telegram, tá bom, pessoal? Eu dei uma sumida, prometo voltar agora a trocar mais ideias com vocês lá. É um grupo para quem quer um pouquinho além do que está vendo aqui, né? Lá eu converso mais a fundo com vocês, principalmente assim, esse assunto de hoje rende pano para manga, né? Então a gente até pode conversar um pouquinho mais sobre isso lá. Melhor do que isso, sabe o que eu vou fazer? Eu falei que eu ia fazer nos stories, né? Não vou fazer, não. Esses produtos que eu falei para vocês, eu vou colocar lá no grupo do Telegram, tá bom? O absorvente, a fralda, a capinha do canudo e outras coisas para vocês. E aí vamos conversar um pouquinho, trocar ideia, vocês me contarem também se vocês já estão fazendo alguma coisa do tipo, o que é, se estão vendendo, se a galera curte, se a galera veste a mesma camisa, se está comprando, se a pessoa não está nem aí, está lá com a sacolinha mesmo e deixa para a próxima geração resolver, né? Tá bom, gente? Super obrigada. Hoje é terça-feira, quinta-feira tem live de novo. Eu vou ver se eu mantenho às 18 ou se a gente fica em outro horário, tá bom? Vai depender aqui da minha semana, das minhas obrigações de filha, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, fiquem bem e até mais.
Tchau, florzinhas.